Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta segunda-feira, dia 11 de julho de 2022, sejam todos bem-vindos. Meus amigos, parece que o destino dos europeus está traçado. Fome e frio aguardam os europeus nos próximos dias, meses e, quem sabe, anos. Uma das maiores empresas de fertilizante do mundo, a Eurochem, está basicamente parada, amargando muitos prejuízos e não podendo, claro, fornecer os seus produtos para os agricultores europeus. Tudo porque o seu proprietário, o milionário russo Andrei Melnichenko, foi associado ao governo Vladimir Putin assim que a operação militar especial da Rússia começou na Ucrânia. Acontece que o milionário mora na Suíça e diz que nunca teve influência no governo de Putin. Ele é apenas um industrial, um produtor de fertilizantes e vive na Suíça, inclusive. Mas não importa, o fato é que a sua empresa foi sancionada e há muito que ele já não fornece fertilizantes para a Europa. Aliás, ele deu uma entrevista semana passada para o diário suíço Die Weltwoche, no qual disse o seguinte: as sanções contra alimentos e energia são armas econômicas de, prestem atenção, destruição em massa. Eles atingem as pessoas inocentes da pior maneira possível. Não tenho dúvidas de que bilhões de pessoas sentirão seus efeitos, alertou ele. As pessoas que sofrem vão querer responsabilizar alguém e a União Europeia não poderá mudar sua culpa, não poderá esconder a sua culpa. O empresário disse também que não foi a Rússia nem os Estados Unidos, mas membros da União Europeia como Lituânia, Estônia e também os líderes europeus da Alemanha, França e Itália que optaram por interromper a operação de seu império químico com sanções sem sentido, inexplicáveis, disse o milionário. Ele disse também, ele argumentou que foi pessoalmente punido, injustamente punido por ser rico e russo, rejeitando as alegações de que tinha alguma influência junto ao governo de Vladimir Putin. Ele alertou para as consequências catastróficas que o bombardeio aplicado através de sanções econômicas à Rússia causará em alguns anos. Fome generalizada na Europa. Bem, se você pensa que isso é um acidente de percurso, pode ser que esteja errado. Há aqui claramente um método. O método é exatamente esse: que falte alimento no mundo. Alguém está planejando isso, desde salas muito luxuosas, provavelmente dentro da União Europeia, quem sabe em Bruxelas. É muito provável, porque vejam esta outra matéria saída ontem no Counter Signal, saída hoje, melhor dizendo, dia 11. A matéria diz que em dezembro de 2020 o governo Trudeau divulgou seu novo plano climático, com foco na redução de emissões de óxido nitroso de fertilizantes em 30% abaixo dos níveis de 2020. Isso será praticado até 2030, diz o diário. Os fertilizantes desempenham um papel importante no sucesso do setor agrícola e contribuíram para colheitas recordes na última década. Os fertilizantes também ajudaram a aumentar o rendimento das colheitas canadenses. As vendas de grãos e as exportações, diz um comunicado de imprensa da Agriculture and Agri-Food Canadá, foram grandes por conta da qualidade dos fertilizantes, que agora deixarão de embarcar o produto. Será um produto sem qualidade, entenderam? Existe método. Diz a matéria o seguinte, que, no entanto, as emissões de óxido nitroso, particularmente aquelas associadas ao uso de fertilizantes sintéticos de nitrogênio, também cresceram significativamente. E é por isso que o governo do Canadá estabeleceu uma meta nacional
de redução de emissão de fertilizantes, que faz parte do compromisso de reduzir as emissões totais no Canadá em 40% a 45% até 2030. Essas emissões que, segundo o governo canadense, partem dos fertilizantes. A Fertilizer Canadá, por exemplo, disse num relatório o seguinte: a redução total de emissões estabelece um limite para as emissões permitidas de fertilizantes em 30% abaixo dos níveis de 2020. Como o rendimento das culturas canadenses está diretamente ligado à aplicação adequada de fertilizantes, isso cria um teto para a produtividade agrícola canadense bem abaixo dos níveis de 2020. O documento não diz quanto, mas diz que é bem abaixo, então podemos supor que é muito mais do que os 30%. Estima-se que uma redução de emissões absolutas de 30% para um agricultor com 1.000 acres de canola e 1.000 acres de trigo terá seu lucro reduzido em aproximadamente $38.000, ou até $40.500 por ano. Mas isso são números referentes à economia. O fato é que repercutirá na mesa do cidadão. Esse é o problema. Haverá, claro, colheitas péssimas, consequentemente, falta de alimentos. Tem método? Tem método, sim, tem método. Daí porque, quem sabe, quebraram as pedras da Geórgia, não é mesmo? Para apagar o batom na cueca. Mas outra notícia importante em relação a isso. A população europeia, diz a Zero Hedge hoje, as populações europeias estão se preparando para um inverno frio. Ele se aproximará em meio a uma avalanche iminente de altos custos de energia e inflação emergente. Ontem, domingo, o ministro da Economia da França, ministro da Economia e Finanças da França, Bruno Le Maire, alertou que a Rússia está prestes a interromper totalmente o fornecimento de gás para a Europa e que as pessoas agora devem se preparar. Se preparar como? Cortando árvores na rua, acumulando galhos e, enfim, madeiras de construção para fazer um foguinho em casa? Ele não explica como. Disse apenas as pessoas devem se preparar. Vamos nos preparar para um corte total de gás russo, disse ele. Hoje essa é a opção mais provável. Ele disse isso numa audiência em uma conferência econômica em Provence. Disse mais, explicou mais tarde, depois dessa entrevista, explicou aos repórteres que nós, os franceses, precisamos nos preparar ou preparar planos de redução de carga. Vai prestando atenção. Já estamos fazendo isso. Isso significa olhar de uma forma muito específica para cada empresa, cada área de emprego. Quais são as empresas que devem reduzir o seu consumo de energia e quais as que não poderão parar? Não haverá gás, portanto, nem todas as empresas poderão manter a sua atividade, serão desligadas do fornecimento de energia. E aí quem decide quais devem e quais não? Essa boa gente aí. Lembrei-me do caso de um governador aqui no Rio Grande do Sul, não vou falar o estado, mas foi no Rio Grande do Sul, que disse inclusive o que certas padarias, botequinhos, enfim, mercearias podiam vender e não podiam vender no Covidão. Não tinha nada a ver, mas, enfim, decisão do governador. Essas decisões também serão tomadas aí em nível planetário, ao que tudo indica, ou pelo menos europeu, logo mais, já que não haverá energia. E se você pensou que as empresas a serem desligadas serão a da construção civil, por exemplo, já que parece haverá redução populacional, errou. É muito provável que as empresas de produção de alimento, principalmente ligados à carne, à proteína animal, essas sim
é que serão cortados. Lemaire citou a Saint-Gobain, uma grande produtora de materiais de construção, como exemplo de empresas que não devem ser privadas do fornecimento de gás, mesmo em caso de emergência. Ele apontou possíveis danos aos equipamentos de produção e o risco de consequências ambientais. A Alemanha, diz o Zero Hedge, também teme pelo pior, já que seu principal canal de gás natural russo, Nord Stream 1, está programado para ser desativado para manutenção de 10 dias a partir de hoje, segunda-feira. Aliás, ele já foi desativado. Mas o medo persistente é de que Moscou não coloque o Nord Stream 1 novamente em funcionamento, com o propósito de espremer ainda mais a economia alemã como punição por sua postura na Ucrânia, forçando Berlim a um racionamento de emergência. A população alemã, que é cerca de 80 milhões, depende essencialmente da Rússia para mais de 1/3 do fornecimento total de gás, e não tem alternativa no momento para suprir essa demanda sem a Rússia. Se Moscou usar a manutenção rotineira como desculpa para os suprimentos interrompidos, algumas publicações alemãs estão até prevendo agitação social à medida que o aperto se aplicará à população da classe trabalhadora em particular. Tem método? Bem, outra forma de redução populacional é colocar o povo em posição de risco, já que faltará gás, faltará alimento, é claro, é muito fácil prever, é óbvio prever uma insatisfação popular, grandes manifestações e aí, quem sabe, até uns contra os outros, ou então a polícia descendo a Borgonha nos populares, não é mesmo? Porque a Alemanha, certamente, olhando para as imagens do Sri Lanka, o governo alemão, não desejará que o povo, enfurecido, por exemplo, invada residências oficiais ou parlamento, não é mesmo? E para terminar, como desgraça pouca é bobagem, não é mesmo? O Washington Examiner informou hoje que o primeiro submarino russo armado com drones nucleares foi colocado em serviço ativo em uma cerimônia na sexta-feira, em meio à invasão da Ucrânia. O Belgorod, primeiro submarino nuclear de propósito especial, foi comissionado na cidade de Severodvinsk, no norte da Rússia, sede da Frota do Norte, de acordo com o US Naval Institute News. O Belgorod é o primeiro submarino capaz de lançar o Poseidon, diz a matéria, um torpedo autônomo com uma arma nuclear intercontinental, o maior torpedo já criado, de acordo com o especialista naval Ray Sutton. O torpedo com arma nuclear é 2 vezes maior que mísseis balísticos lançados por submarinos e 30 vezes maior que um torpedo padrão. Esse sistema de armas ganhou as manchetes em maio, quando Dmitry Kiselov, apresentador da empresa estatal de mídia russa, a Rossía 1, ameaçou usar o Poseidon para destruir o Reino Unido e a Irlanda em um tsunami nuclear. Ele disse que o rendimento de 100 megatons de arma produziria um tsunami radioativo de 500 metros de altura, meio quilômetro, que transformaria as ilhas britânicas em um deserto radioativo. Uma afirmação, claro, contestada por especialistas ocidentais. Pode ser que seja menos, 400, 350, mas e daí? Atingiria a ilha, a grande ilha, de qualquer maneira, levando, claro, a radiação também para dentro do Reino Unido. Discussões, penduricalhos inúteis em relação ao que pode, de fato, estar por vir. A implantação do enorme submarino pode marcar uma escala na guerra da Rússia na Ucrânia. Aumentar, evidentemente, a escala. Na terça-feira, a Ucrânia afirmou que 36.350 soldados russos foram mortos, e a Rússia disse que houve 2.218 soldados mortos e 3.251 feridos nas Forças Armadas ucranianas. Ambos os lados são incentivados, claro,
a exagerar os danos da outra nação. Mas o que ninguém pode negar, o que está além da propaganda de guerra, é o momento tenso pelo qual passa a Europa. O mundo todo, evidentemente. Mas o destino da Europa, como disse, parece estar selado. Ninguém está interessado em resolver o problema, eu venho repetindo isso. Só o que parece estar em jogo nesse momento é a capacidade de redução populacional com todos esses elementos acionados ao mesmo tempo. Faltará comida, faltará aquecimento, faltará energia, faltará camada de ozônio, né? E sobrarão bombas. Este é o cenário. Muito bem, para terminar, quero mandar um abraço. Lúcia Lopes me pediu um abraço. Ela disse: professor, eu assisto o seu programa todos os dias e já pedi um abraço. O senhor nem dá. Não dava. Está aí, Lúcia Lopes, um grande abraço, beijo no seu coração. Por enquanto é isso, fiquem todos com Deus e até depois, se Deus quiser.